O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Eu vô-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus está respondendo aos doutores da lei, aos judeus que estão ali pelo templo e chegam perto de Jesus e perguntam para ele e dizem que ele deveria falar abertamente se ele era ou não o Messias. Ficam na dúvida, ficam ali naquela expectativa se Jesus era ou não o Messias. E a resposta de Jesus é muito clara: eu já estou dizendo isso desde sempre. Eu disse isso desde quando eu nasci, quando os magos chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde deve nascer o Messias? Onde deve nascer o rei dos judeus? Herodes reuniu os mestres da lei e perguntou: onde deve nascer o Messias? E eles prontamente responderam: em Belém, porque é a terra de Davi, de lá deve vir o Messias. Jesus começa a cumprir as profecias desde o seu nascimento, desde o começo. Eles viam Jesus cumprindo as profecias. João Batista envia seus discípulos para perguntarem a Jesus se ele era de fato o Messias ou deveria esperar outro. E Jesus diz aos discípulos de João Batista: vá dizer a João o que vocês estão vendo. Os cegos enxergam, os surdos ouvem, os paralíticos andam, os leprosos são purificados. Tudo aquilo que tinha sido dito lá em Isaías de como seria o Messias. E Jesus cumpria cada uma das profecias. Por que então que eles não reconheciam Jesus como Messias? Porque reconhecer Jesus como Messias implicaria que eles deveriam mudar o modo como eles estavam vivendo a religião. Deveria mudar a vida deles, deveriam se converter para reconhecer em Jesus o Messias, para seguir o Messias que Jesus veio ser. E isso eles não estavam dispostos. Por isso Jesus vai dizer depois então: vocês não acreditam em mim porque vocês não são das minhas ovelhas. Parece meio duro escutar isso da parte de Jesus. Como é que existem alguns que não são do redil de Jesus? Como é que ele pode dizer que, praticamente então, que não são todos que vão segui-lo, sendo que o modo como nós pensamos fé hoje em dia é aquela fé meio light, meio facilitada. Não, Jesus vai salvar todos independente do que você faça, então fique tranquilo, você não precisa se preocupar. Jesus é o pastor de todos, ele não deixa que ninguém se perca, ou seja, você pode fazer o que você quiser, que no final das contas vai dar tudo certo. E não é exatamente isso que Jesus está falando. Ele é o pastor que veio pastorear todas as ovelhas e busca a ovelha que está perdida. Mas existem aquelas que não são do seu redil. Existem aquelas que fazem a opção. E é claro que Deus não pode impor em nós alguma coisa contra a nossa vontade. Deus nos criou na liberdade, e é nessa liberdade que nós precisamos fazer a escolha e a adesão de segui-lo ou não, né? Ele não vai nos obrigar a estarmos na sua presença, mas é uma coisa que parte da lógica.
se nesta vida em que eu tenho a opção de escolher, se nesta vida em que eu tenho a liberdade de escolher se eu quero estar próximo de Deus ou não, se eu quero seguir a Deus ou não, se nesta vida eu faço uma escolha de não querer a Deus, na eternidade Deus não vai me obrigar a estar onde eu não quis estar nesta vida. Se nesta vida eu rejeito a presença de Deus, por que Deus vai me obrigar a passar a eternidade toda com Ele? Essa é a questão. Deus é muito mau, Ele condena as pessoas. Não, Deus não condena ninguém. Eu sempre faço aquela comparação, né? Do aluno que não estuda, que não faz a prova, que não faz nada, no final do ano diz: a professora me reprovou. Não, não foi a professora. Não é Deus quem nos condena. São as nossas opções, são as nossas escolhas. E a grande questão, o grande critério é escutar a voz de Jesus e segui-lo. Domingo agora passado, o grande tema, né, o domingo do bom pastor, o grande tema era justamente este, né? As ovelhas conhecem a voz do pastor e seguem. Como é que nós podemos reconhecer a voz do pastor? Em meio a tantas vozes, em meio a tantas falas, em meio a tantas confusões. E todo mundo ensina alguma coisa, e todo mundo diz alguma coisa, e todo mundo fala alguma coisa. Mas a voz do pastor, ela vai sempre ecoar em conformidade com a sua igreja. A voz do pastor nunca vai estar fora da fala da igreja. Aliás, o pastor fala pela igreja. Nós aprendemos um monte de coisa hoje em dia. E é muito interessante quando você pega o missal, por exemplo, está escrito: faça tal coisa. Aí você diz: olha, tem que fazer assim. Mas eu aprendi diferente. Então aprendeu errado. Mas faz 30 anos que eu faço assim. Pois faz 30 anos que faz errado, porque aqui está escrito assim. Um exemplo muito pequeno e muito simples. Antes da leitura aqui, que foi proclamada, foi lida hoje, está escrito assim: leitura dos Atos dos Apóstolos. Foi o que nós ouvimos hoje, a leitura dos Atos dos Apóstolos. Antes do Evangelho está escrito assim: proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. O que quer dizer isso? Quer dizer que o Evangelho se proclama e a leitura se lê. Aí eu chego e digo: proclamação da palavra de Deus tirada do livro dos Atos dos Apóstolos. É tão difícil ler o que está escrito aqui? É tão difícil obedecer o que a igreja... mas eu aprendi assim. Aprendeu errado. Aprendeu errado. Essa não é a voz do pastor. Se eu, Padre Carlos, disser uma coisa diferente do que está no catecismo da igreja, não acreditem em mim, porque eu não estou sendo pastor, estou sendo lobo. Se eu ensinar vocês alguma coisa que seja contrária ao catecismo da igreja católica, não acreditem em mim. Acreditem no que a igreja diz. E enquanto eu disser o que a igreja está dizendo, ok. No momento em que eu disser qualquer coisa que a igreja não disse, fujam. Não é assim que Jesus fala para as ovelhas fazerem do lobo? Fujam do lobo. Mas nós precisamos treinar o nosso ouvido, gente, para entender e para reconhecer onde é que está a voz do pastor. Porque nós vamos ouvindo, mas foi fulano que disse, mas foi Beltrano que disse. Mas o fulano tem doutorado. E daí? E daí que tem doutorado? Fala besteira do mesmo jeito. Treinar a voz do pastor, treinar o ouvido para reconhecer a voz do pastor. Isso naturalmente nós já temos. Nós só precisamos refinar um pouco mais, mas nós já temos. Domingo eu dei um exemplo e foi interessante a reação das pessoas. Se eu chegar aqui, por exemplo, e disser assim para vocês: gente, Jesus, ele ensinou no Evangelho que nós temos que nos vingar das pessoas que nos fazem mal. Jesus disse isso? Claro que não. Na hora nós já sabemos: opa, Jesus não falou isso não. Isso não é coisa de Jesus não. Tá estranho isso aí. Tem coisa que soa estranho no ouvido, assim, parece, não, isso aí não é de Jesus. Nós precisamos aprender a ter esse ouvido atento em todas as coisas que são ditas, em todos os lugares que dizem coisas. Isso aí não parece coisa de Jesus. Mas para isso nós temos que conhecer Jesus, para saber o que se parece ou não com Ele. Quando nós temos muita intimidade com uma pessoa,
Nós conhecemos muito uma pessoa e alguém chega para nós e diz assim: fulano disse tal coisa. Você já, mas eu conheço fulano, parece que não é o estilo dele. Não é assim? Eu não consigo ver fulano falando isso, mas eu tenho que conhecer a pessoa. E como é que eu vou saber se é Jesus ou não falando? Se eu conhecê-lo. Eu tenho que conhecer, para eu ter argumentos para dizer: isso aí não é assim. E fugir dos lobos e seguir o pastor, porque é Ele quem nos dá a vida eterna, somente Ele. Se nós começarmos a seguir vozes por aí, nós vamos acabar no meio do deserto, sem água e sem comida. Às vezes até parece atalho, parece caminhos mais fáceis, mas vai nos levar para o meio do deserto, onde não tem água e não tem comida. Sigamos a voz do pastor. Ele nos garante as verdes pastagens da eternidade e nos dá as frescas águas da vida eterna. Que Deus nos abençoe e faça de nós filhos e filhas deste Deus que nos ama, que cuida de nós e que quer a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.